mais um bate-papo, meta-análise, grupo treinado. Hoje nós estamos com a doutora Miriam Bredsky, coordenadora do Programa de Educação Continuada da Fundação Getúlio Vargas e autora de vários livros na área de marketing de relacionamento e CRM. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom? Quais são as principais vantagens de marketing referente a outras formas de propaganda e relacionamento com o cliente? A primeira grande vantagem é que ela otimiza toda a verba de comunicação. Por quê? Porque enquanto as outras, por exemplo, a propaganda tradicional, a comunicação tradicional, ela inicia o diálogo, o marketing de relacionamento propõe que, além de você iniciar o diálogo, você continue esse diálogo e construa um relacionamento a longo prazo. E isso através de diversas técnicas, como programas de fidelização, como uma estratégia de relacionamento em que você desenvolve uma série de ações para aproximar a marca do cliente e desenvolver um atendimento com muito melhor qualidade, por exemplo. Isso sustenta, digamos, esse relacionamento a longo prazo. E com isso você tem, quer dizer, você não deixa de fazer essas outras formas de propaganda, comunicação, promoção. Na realidade, você traz isso para baixo de um guarda-chuva, né, dessa égide do marketing de relacionamento e otimiza toda a verba de comunicação. Ok. E quais são os princípios básicos que uma empresa deve levar em conta para realizar um programa de realização que realmente seja rentável? Olha, quando você vai desenvolver um programa de fidelização, o que normalmente as empresas estão fazendo é, de repente, fazer uma cópia de um para o outro e não desenvolve um programa específico para o seu cliente, considerando aquilo que o cliente valoriza de fato. E com isso, você vê hoje, quando você olha assim no mercado, você vê uma série de programas que são quase muito parecidos. O cliente ele acaba não percebendo valor naquele programa. Então, o que você deve fazer? Você deve olhar quem é o seu cliente, o que ele valoriza, o que você pode oferecer dentro do programa que realmente atraia o seu cliente e vai fidelizá-lo. Então, ele tem que ser pertinente, ele precisa ser útil e precisa ser comunicado. E quais são assim, os erros mais comuns das empresas, né, quando elas estão implantando esses programas de fidelização? Primeiro, é não estabelecer um budget para o programa, porque, veja, programa não é algo que você faz porque você não tem verba para a comunicação. Então, normalmente, vamos fazer um programinha porque a gente não tem verba para fazer mídia de massa. Então, esse é o principal erro. Não, um programa de fidelização, você precisa ter um budget. A segunda coisa, você precisa conhecer muito bem o seu cliente. E, normalmente, você faz o programa e copia aquilo que eu já tinha falado antes e não conhece bem o seu cliente. Então, esse é o segundo erro. E o terceiro erro, não comunica. Quantos programas você vê que, de repente, eu já vi empresário falando isso para mim. Olha, de preferência eu não comunico muito que não é para eles virem trocar os prêmios. Gente, então não faça um programa. Perfeito? Então, se você não quer que ele troque, se você não quer gastar com ele, ele vai perceber valor na medida que ele for trocando os prêmios, na medida em que ele se relaciona com o seu programa. E muitas vezes, quantos programas você vê realmente comunicados e bem comunicados? Quase nenhum. Então, para que você faz o programa? Ok. É muito comum se questionar o retorno sobre os programas de fidelização. Quer dizer, quais são assim, as principais medidas, as principais métricas, indicadores que revelam o sucesso de um programa de fidelização? Olha, hoje se tem utilizado bastante um chamado Net Promoter Score, quer dizer, aquele da indicação de clientes. Um cliente que está se relacionando com um programa de fidelização, ele recomenda muito mais amigos e parentes do que outro que não está. Então, é algo interessante. Primeiro que você pode perguntar para ele, você recomendaria a nossa empresa para seus parentes e amigos? E com essas respostas você consegue, então, um score de qual é a predisposição em recomendar. E o segundo grande indicador que você tem é, de fato, saber quantos clientes novos vêm por recomendação dos seus clientes atuais. Então, são duas métricas, uma através de pesquisa e uma outra aferindo no próprio contato e relacionamento com o cliente. Exatamente. A segunda... Existem outras formas de você pesquisar o quanto o cliente tem uma atitude mais favorável com a marca
quando ele está participando de um programa do que outros que não estão. Então, você tem formas de medir isso. Quer dizer, não é só o retorno de venda diretamente, mas são indicadores não tão diretos. Os indicadores de vendas é o mais direto, porque você pega um grupo de clientes que está dentro de um programa, você pode medir mix de produto, porque normalmente o que você quer com o programa de fidelização, o que você quer com marketing de relacionamento, de fato? Você quer que ele compre mais do mesmo, compre um mix maior de produtos, é aí que ele se torna rentável. E você quer que ele recomende amigos, porque exatamente você tem essas três medidas, essas três coisas, é que vão fazer com que o marketing de relacionamento realmente traga os resultados que uma empresa precisa, que tornar o cliente atual mais rentável. E que isso que faz com que uma empresa trabalhe a sua base de clientes e que isso seja mais rentável do que buscar sempre um cliente novo. Porque o cliente que já está na casa, que já tem intimidade com a marca, ele vai o quê? Ele vai comprar mais do mesmo, ele vai comprar, por exemplo, comprar outros tipos de produto, porque ele já tem intimidade com o produto, ele já te conhece, ele já está familiarizado com a sua assistência técnica. Se ele compra um produto A, ele vai comprar o B, C, D. Então, você vai ter o quê? Um share of wallet, que a gente fala, maior, tá? E vai recomendar. Então, você tem essas três medidas. A medida se ele compra um mix maior de produtos, é direto, está nas vendas. Se ele compra mais e se ele volta, também é direto. Então, são essas as métricas. E tudo isso, rapidamente, você sabe se aquele dinheiro investido está te trazendo o retorno que você deseja e em que medida você está conseguindo realmente retornar cada real investido nos seus clientes. Ok. Muito obrigado e até o próximo bate-papo Meta-Análise. Muito obrigada a vocês.